Olá, depois de um breve intervalo, nós voltamos com o nosso Univesp Explica e nós estamos tendo um bate-papo descontraído com o professor Rodolfo e com o professor Ronaldo e o nosso tema de hoje é o nosso curso Engenharia de Computação. E antes do intervalo, o professor Rodolfo estava contando para a gente sobre a estrutura do curso, falando da matriz curricular e logo no comecinho do programa ele fez a analogia do grande com o pequeno dentro da formação desse engenheiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso dentro da estrutura e das disciplinas do curso? Com certeza, Simone. Como a gente tinha mencionado, um engenheiro de computação é uma pessoa que vai resolver problemas. E ele vai resolver problemas, seja problemas através de dispositivos pequenininhos ou dispositivos grandes, que vão envolver software, vão envolver comunicação entre esses dispositivos. E aí que a gente entra e a gente já começa no nosso quarto semestre. Certo? Nosso quarto semestre em diante, a gente tem as disciplinas de projeto integrador, que vão aparecer do projeto integrador 1 até o 6. A gente vai falar sobre eles um pouquinho depois. O pequeno spoiler que a gente fala agora é que projeto integrador é onde você, aluno, vai fazer a prática do seu curso. Você vai resolver problemas, você vai propor solução e você vai chegar a resultados. Então, projeto integrador a gente vai falar daqui a pouquinho. Perfeito. Mas a gente agora vai falar nessa parte do terceiro, quarto e quinto semestre, a gente vai falar da integração do pequeno, certo? Justamente a primeira parte, que é muito chamado de internet das coisas. Então a gente vai ter uma sequência de disciplinas para fomentar, certo, o desenvolvimento de conhecimentos na área de internet das coisas. É claro que a gente está falando de uma forma mais simplificada aqui, o currículo é bem mais detalhado, a gente vai tentar olhar um pequeno aspecto desse cenário. E eu vou usar como exemplo um smartwatch, um relógio inteligente. Tudo bem? Perfeito, está ótimo. Além disso, nesses 3 semestres, a gente também vai deixar um pouco do arcabouço para os próximos, porque senão você tem que trazer um gostinho para frente. Então vamos começar no quarto semestre, desculpa, a gente vai falar sobre uma disciplina de banco de dados, sobre organização de dados, ok? Já fomentando a parte das habilidades de computação, que você precisa sempre ter dados organizados, seja você vai ter o seu sensor que você quer medir, seu batimento cardíaco, ou quantos passos você fez por dia, você vai ter que aguardar e medir isso a cada tempo e guardar isso de forma estruturada. Então já é uma forma pequena de ter um banco de dados, de alguma forma estruturada, com tempo, com coordenada, por onde você andou, sabia que o seu relógio fica medindo isso tudo, né? E depois alguém vai ter que analisar. Então, esse é um primeiro pedaço. Nós temos uma outra disciplina de cálculo 2. A gente está trazendo na sequência de cálculo 1 uma disciplina de formação matemática para aprofundar os conhecimentos do nosso aluno. Uma outra disciplina de física, também sabendo o conhecimento básico do aluno nessa área. E uma de circuitos digitais. Aqui é importante pensar, você vai aprender a projetar hardware. Então, o seu smartwatch, ele tem circuitos lá dentro e você vai aprender a projetar esses circuitos. Você vai aprender a projetar circuitos mais simples, é claro que você pode evoluir nisso e projetar circuitos maiores. Esses são os circuitos lá dentro do seu relógio. Então, essa é a primeira ponte que a gente faz com a sua fala no início do programa, em que você diz que o engenheiro ele vai ter tanto a possibilidade de ter a experiência ou de trabalhar com software e hardware. Exatamente. Então, agora começa a aparecer o hardware. Agora começa a aparecer o hardware e agora a gente começa a falar dele, né? Então, a gente vai pegar, só que a gente volta para o quinto semestre e aí a gente tem um outro que é sistemas embarcados. O que significa isso? Hoje em dia, há muito, muito tempo atrás, certo? A gente não precisa falar muito, a gente sempre falava que sistema embarcado era uma coisa pequenininha, fraquinha. E a gente falava que o seu celular era um sistema embarcado, mas hoje em dia o celular tem um poder de processamento tão grande que a definição não pode ser mais nesse cenário, mas a definição passa a ser alguma coisa que não está ligada na tomada, que tem uma certa finalidade, mas que você está com ele, não é um computador completo. Então, seu celular quase que deixa de ser um sistema embarcado, seu smartwatch quase que vai deixar de ser, mas ele ainda está nessa categoria, certo? Então, você vai pegar, por exemplo, se você tem TV a cabo em casa, aquela caixinha da TV a cabo é um sistema embarcado. Está ali, ele tem uma função computacional, mas ele não é um computador. Então, você fez um circuito, você vai ligar múltiplos circuitos e algum processador e vai montar um sistema embarcado. E vai dar uma finalidade para ele, é óbvio. Você vai ter que ter software? Sim, você já aprendeu software lá atrás um pedaço, mas você vai aprender a estruturar software. Software tem que crescer. Então tem uma outra disciplina chamada engenharia de software. Você vai aprender a estruturar software numa escala maior. Observa que o seu sistema está ficando cada vez maior. Seu celular vai ter múltiplos aplicativos. Seu smartwatch vai ter. Então você vai aprender a gerenciar essa coisa toda e desenvolver. Crescendo um pouquinho mais ainda esse dispositivo, você vai ter o protocolos de comunicação IoT. O seu celular precisa falar com o seu relógio, que talvez precise falar com o seu fone de ouvido Bluetooth.
Então você começa a ter múltiplos protocolos para falar e você vai ter, às vezes, alguns dispositivos que tem na sua casa, a sua lâmpada inteligente que acende e apaga. Tudo isso aí vai falar, ele precisa falar com o outro. E na parte de computação a gente chama isso de protocolo de comunicação. Perfeito. Ele tem que saber falar. E a gente vai estudar essa parte também. Junto com isso, mais uma disciplina de base para eles, geometria analítica e álgebra linear, para formar a base um pouco mais para frente também. E a gente vai chegar agora no 6º semestre. Lembrando, o 6º é o semestre que a gente vai fechar esse fecho do pequeno, sim, certo? Então a gente começa agora a falar com plataforma de análise em gestão e análise de dados. O que significa isso? Você gerou aquele monte de dados, lembra do seu relógio, sim, posição que você está em cada um lugar, você sabe se comunicar, mas eu te falei do outro lado, com quem que você vai se comunicar? Então agora você precisa dar uma olhada e fazer a ponte com o grande. Como que eu vou fazer a análise desses dados, como que eu vou ingerir esses dados? Imagina bem, eu tenho um carro, um veículo super automatizado. Alguém tem que ler todos os sensores do carro. Imagina se ele tivesse que avisar para o motorista o tempo inteiro todos os sensores. Ó, seu pneu está ok, seu óleo está ok. Ó, o farol está apagado. Ó, o farol está aceso. Imagina a seta, né? Aceso, apagado, aceso, apagado. Você não quer isso. Você quer que ele seja inteligente e te avise só dos problemas. Você não quer que ele fale para você que você está com óleo bom. Ele quer que te avise quando não está com óleo do carro bom. Quando o pneu está murcho. Quando a porta está aberta. Mas se a porta está fechada, não precisa te avisar, porque ela está fechada, você está direitinho. Se você esqueceu o cinto, ele te avisa, mas se você colocou o cinto, ele para de te avisar. Então, a gente está falando que ele tem algum sistema computacional ali que coleta todos esses sensores, certo? E aí ele vai te avisar. Às vezes ele pode ser mais ou menos inteligente. Eu vou dar um exemplo do meu carro, certo? Uma vez eu peguei uma mochila e eu sempre costumava colocar a mochila no banco de carona aqui do lado. E não tinha muito problema porque a minha mochila não é tão pesada. Até que num dado dia, eu carreguei, botei muitos livros na mochila e botei no banco do lado. Quando eu liguei o carro e fui andar, ele começou a apitar. Cinto de segurança. Ele pediu para eu botar o cinto de segurança, mas eu falei, poxa, não tem ninguém do meu lado. Mas não tem ninguém do meu lado, mas ele tinha um sensor de peso no banco. Sim. E aí começou a ficar pesado, ele achou que tivesse alguém. E se tem alguém ali, ele foi olhar o sensor do cinto e viu que não estava o cinto apertado. Logo, ele não tinha tanta inteligência, ele não sabia que aquilo era uma mochila, não tinha uma câmera, mas ele sabia que tinha peso ali e faltou o cinto. Ele me avisou que falta botar o cinto lá. Uhum. Aí, é claro, o que eu fiz? Peguei a mochila e botei no chão e resolvi meu problema. Não precisava botar o cinto de segurança nela. Então, a gente vai ter os sensores e a gente tem que falar com o outro lado. Esse é o nosso outro ponto. E a gente vai ter também uma outra disciplina de infraestrutura para sistemas de software. Quer dizer, todo esse software precisa ser executado em múltiplos locais, em múltiplos computadores, e às vezes até na nuvem, a gente precisa entender isso. E a gente precisa começar a ter esse espaço para elas. E a gente volta lá do outro lado. Desenvolvimento web é uma outra disciplina bem importante, porque às vezes isso aqui tudo vai falar numa interface que vai ter no painel do seu carro, que usa muito dos protocolos web, então agora você precisa falar com o usuário. E tem uma outra que eu considero muito importante nesse momento, que é a interface humano-computador. Quando eu gosto de dar um exemplo de interface humano-computador, é para falar para qualquer um de vocês. Você está usando o seu computador, se você está usando um computador com Windows, por exemplo, não importa o programa que você está usando, você vai lá no canto direito, tem um botãozinho vermelho lá com um X. O que aquele botãozinho faz? Desliga. Fecha o programa, né? Sim. Desliga aquele programa. Por que significa isso? Porque alguém combinou isso com você. E isso foi combinado e você está usando. E nós temos múltiplas metáforas dessa. É isso que eu ia falar. Além das metáforas, é uma linguagem comum, né? Que você vai saber que o X fecha, desliga, encerra, né? E aí você tem todas essas nuances. Então, você pega... Essa é a interface humano. Então, a gente caminha por aí para que quem está do outro lado, por exemplo, eu, né? Eu não sou engenheira da computação. Engenheiro de computação é o professor Rodolfo. Então, mas eu sou usuária, né? E aí, a partir daí, o que acontece? Eu preciso ter uma interface que se comunique comigo, certo? Exatamente. E a gente tem que entender que o usuário está ali e o que ele vai fazer com aquela interface. A gente vai pegar, às vezes você tem aquela interface do computador que você tem uma setinha para cima e tem um número aqui. Todo mundo espera que esse número suba. Alguém vai ter que programar esse número. E essa pessoa que programou, ela pode programar que se você apertar a seta para cima, o número diminui. E aí você vai deixar o usuário confuso, você não quer fazer isso. Sim. Então a gente tem que trabalhar com isso muito claramente. Certo? Tá. E eu lembro de um aplicativo que eu rodei recentemente e eu apertei o botão de cancelar, aí ele abriu uma caixa de diálogo, uma telinha daquela para mim, falando, tem certeza que você quer cancelar essa tarefa? Aí botou dois botões para mim, um botão OK e um botão cancelar. Qual que você ia clicar? Eu quero cancelar, eu vou apertar o botão de cancelar? Não, vou apertar o botão de OK.
ou de cancelar. Por que não, isso ficou confuso? Ficou. Você deveria colocar sim e não. Sim. Porque assim, é muito claro que eu vou dar um ok e eu estou concordando com o que ele me disse. Sim. Certo? Mas eu deixei ficar ambíguo para o usuário, o botão de cancelar talvez fosse, eu quero cancelar? Quero cancelar. Quero cancelar, vou no cancelar. Vai no Só cancelar. que aí, Você vai cancela, cancelar você vai voltar tudo de novo, né? Exatamente. E aí começa a ficar bravo. Exatamente. Com a Então ele deveria ter máquina. colocado sim e não. Isso facilitaria muito a vida da pessoa. Você quer cancelar? Sim. Não quero. Então, tem toda essa parte que já começa a chegar em como a pessoa pensa quando ela está usando o computador. Tá. Você vai usar o seu smartwatch, você vai usar cada um dos componentes, mas você vai ter um modo de uso, e esse modo de uso é bem relevante para você, certo? É muito claro que você quer facilitar a vida do usuário, não mais virar para ele e falar, me diga tudo o que você quer começar a adivinhar essas coisas. E a gente fecha um pouco desse ciclo, que a gente chama aqui do bacharelado em tecnologia da informação com ênfase em internet das coisas, e a gente vai, se o aluno continuar, ele vai para o 7º semestre, onde ele começa a ver mais em profundidade engenharia de computação. Perfeito. Ok? Vamos para essa outra parte? Vamos. E agora a gente vai para o grande, lembra? A gente vai começar a juntar. E o grande pode ser tão diretamente você juntar muitos dos pequenos, muitos, mas muitos numa escala muito grande, certo? E também começar a crescer. Então você pode pensar na sua cidade, pode pensar no seu carro, que tem muitos sensores lá, você pode pensar na sua casa, você pode pensar numa grande empresa, um grande banco que tem múltiplos dispositivos e tudo mais. Tá. Então a gente vai pegar, por exemplo, a gente começa a olhar algumas disciplinas de formação novamente mais básicas para ele, mecânica dos sólidos e dos fluidos. Poxa, o que isso tem a ver com o meu computador? Você já viu que quando você liga o seu computador, ele processa muito, ele fica fazendo aquele vento chato lá, aquela ventoinha? A ventoinha. Então, a gente precisa refrigerar esse computador. Isso é um dos casos bem críticos. E se você vai pensar num sistema grande, imagina quantas ventoinhas tem num data center do Google, né? Sim. Certo? Já começa a tentar e pensar em outras formas de fazer esse cenário. E é possível trabalhar de outras formas. A gente vai tentar olhar isso e tentar olhar exatamente esse componente. Você quer também que seu celular caia no chão? É claro que tem toda uma outra linha de desenvolvimento, mas se seu celular cair no chão, você não gostaria que ele quebrasse, né? Então, sim, é claro que a gente não vai trabalhar tanto essa resistência aqui dos materiais, mas a gente vai trabalhar um pouquinho desse contexto. E aí eu fico sempre trabalhando, eu posso dizer que eu trabalho nesse nível muito mais focada em hardware? Mais focado em hardware, certo? Mais focado em questões relacionadas com hardware. Perfeito. Tá? A gente tem uma outra que é projeto e análise de algoritmos. Essa disciplina, ela tem conceitos muito importantes, teóricos de computação, sobre como resolver problemas. Nem todos os problemas que nós vamos encontrar, a gente vai resolvê-lo todo do zero. Eu gosto de dar um exemplo bem básico, quer dizer, como é que você ordena um baralho? Você quer botar um baralho em ordem. Certo? Um a um, senta com muita paciência. Pega a primeira carta. Isso. E vai fazendo o quê? A primeira carta não tem problema, já está em ordem, né? Não tem nenhuma, tem duas, né? É. Aí você pega a segunda carta, o que você faz? Eu vou olhar se eu vou colocar ela para frente ou para trás. Coloca duas cartas. A terceira carta agora que você vai me decidir como você faz. A terceira carta, como é que você faz? Você olha aquelas duas e vai encontrar o lugar dela. Vou, você só tem duas lá. Só tenho duas lá. Por enquanto ainda está um pouquinho... às vezes eu posso colocar no meio, né? Depende. Exatamente, tem 3 lugares possíveis. Você vai procurar o lugar da terceira carta. Exatamente. Então, esta não é a melhor forma de você ordenar uma quantidade muito grande de números. Então agora existem outras formas de ordenar quando os números são maiores. Quando é pequenininho, é muito fácil porque você acaba tendo um visual muito grande. Sim. Dá para você fazer visualmente e você meio que olha múltiplas cartas ao mesmo tempo. Agora, milhares de dados, como você disse... Imagina você ter que andar em todas as cartas para poder encontrar onde vai entrar essa. O então, tempo de processamento, né? Exatamente. Você consegue encontrar outros algoritmos que já são clássicos, já são bem estudados. Então, você vai estudar esses algoritmos e falar, olha, aqui eu encaixo esse algoritmo. Então, existem algoritmos que já resolvem os problemas que você quer. Perfeito. E você vai estudar esses algoritmos, porque na hora que você encontrar algo desse problema, você já vai usá-lo propriamente. Você não precisa criá-lo do zero. Tá? Muitas das vezes, hoje em dia, em especial na área de software, mas também na área de hardware, você não constrói tudo do zero. Certo? Você vai construir em cima de coisas que já estão prontas. E coisas que as pessoas do passado já estudaram. Tá? Sim. Então, esse é um dos pontos, e essa disciplina é bem importante para isso, que ela vai estudar. Quer dizer, se você tem 1000 cartas, tem que olhar uma aqui, você vai ter que olhar 1000 cartas. Então, você teve que fazer 1000 visualizações. No pior caso, se fosse a última, né? Ah, mas eu poderia começar de lá para trás, ela poderia ser a primeira, então ela ia também ter que trabalhar. Então, você teve que olhar 1000 vezes. Dá para achar, certo? No caso desse aqui de 1000, dá para achar olhando 10 cartas só. Sabia?
Não, eu não tinha... Eu olho 10 cartas e descubro. Só para te dar uma noção, essa ideia eu teria que olhar 1000 e eu consigo olhar só 10 cartas e descobrir onde essa aqui vai ficar. Com tranquilidade. Com tranquilidade. E se a gente pensar, então, se eu tivesse 1 bilhão de cartas, e aí é realmente quanto tempo a gente gasta para olhar 1 bilhão de cartas, eu poderia encontrar o lugar dessa carta aqui olhando só 30 de 1 bilhão. Só 30 para 1 bilhão. Para 1 bilhão. Então, essa é a escala. Então, a gente vai entender algoritmos para poder fazer isso. Sim. Certo? Então, é por isso que você fala claramente para a gente, desde o começo, que a gente vai sair do pequeno para o grande. E vai para o grande. Uhum. Porque aí nós temos... Você demonstrou claramente a relação. Eu tenho 10, 100 e 1 bilhão. 1 bilhão. Exatamente. E aí, se eu trouxer para o 10, por isso que eu falei que não era um problema num baralho, se eu trouxer para 10, certo? Você vai ter que olhar 4 cartas. Mas quem olha 4, olha 10, não dá para notar tanta diferença. Sim. Mas quando você chega no número grande, você precisa se preocupar. Vem um pouco, às vezes você vai olhar um site que funciona muito bem, chega no momento de grandes compras, ele cai, porque a pessoa não conseguiu fazer certos algoritmos tão rapidamente. Então, esse começa a trabalhar a questão da escala. A gente tem também um outro cenário, quando você está fazendo a interface, que é uma disciplina chamada processamento digitais de sinais. Quer dizer, você vai trazer, muitas das vezes, você vai ler imagens, quer dizer, eu tenho um sensor aqui, e essa imagem que você está vendo, ela foi capturada por uma câmera e ela teve que ser processada digitalmente, seja para clarear, escurecer, fazer efeitos. Então, você vai entender um pouco dessa parte. Por baixo do processamento digital, eu estou falando de imagem, mas a gente tem múltiplos tipos de sinais que a gente precisa fazer. Sua música, qualquer outra coisa. A gente também precisa estudar esse arcabouço. E observe que eu já estou transitando. Muitas das vezes eu coleto isso no pequeno, mas eu nem sempre consigo processar no pequeno. Talvez eu tenha que processar no grande. Às vezes eu consigo no pequeno. Se eu ligar as duas ali, eu consigo processar um pouco no pequeno. Mas às vezes eu tenho que ir para o grande, certo? E a gente tem um outro que é desenvolvimento para dispositivos móveis. Você vai ter que colocar isso num celular, porque afinal isso tudo está bem disponível lá. Para dar um exemplo dessa ligação toda aqui, nós temos uma geração de assistente de voz, por exemplo, que ele coletava o seu áudio, que você estava falando, imagina o seu celular reconhecendo o seu áudio, mandava o seu áudio para a nuvem para ser processado lá. Por quê? Porque o seu celular não dava conta. E porque o modelo de aprendizagem de máquina estava lá na nuvem. E agora a gente começa a ver outros assistentes que conseguem ter esse modelo no próprio celular. Qual é o meu ganho com isso? Primeiro, que se eu estiver num lugar que a internet é lenta, eu não conseguiria usar meu assistente de voz. Agora eu consigo. E segundo, que eu estou conseguindo, se eu não tenho que mandar para a nuvem para voltar, eu potencialmente consigo fazer mais rápido. Gasto menos energia, minha bateria dura mais, tenho meu usuário mais feliz, que é o nosso ponto final. E é uma coisa tão interessante, né, quando você fala dessas coisas para a gente, porque assim, para quem está aqui do outro lado, eu imagino que talvez seja para você, aluno que está buscando uma escolha no ensino superior, quantas coisas, né, Rodolfo, do nosso dia a dia, que não estão aos nossos olhos, visíveis aos olhos, mas que estão que foram construídas para interagir com a gente via tecnologia. Né? E aí é impressionante como o curso da Univesp vai guiando o aluno para poder interagir, eu vou chamar de mundo paralelo, né? Porque eu estou num digital que não necessariamente é visual, e aí eu tenho um engenheiro para isso. Exatamente. E aí você começa a acumular dispositivos. Quantos carregadores de celular você tem na sua casa? Eu tenho um para cada lugar e ainda perco sempre. E quantos celulares velhos, e quantos controles remotos velhos, e quantas coisas dessa, né? Nossa, prefiro nem falar, eu tenho. E a gente tem que começar a preocupar com o planeta e tentar olhar um pouco mais nesse cenário. A gente tem uma disciplina no 8º semestre que ela vem de um lado de química, tecnológica e ambiental. A gente tem que preocupar não só com as baterias que eu tenho na minha casa, nas baterias que eu tenho nos meus dispositivos, com os próprios dispositivos, desde a questão química deles, se eu vou usar certo produto, certos componentes, até o outro lado. É claro que, novamente, quando a gente fala algum desses itens, esse engenheiro ele vai ter essa noção, provavelmente você vai trabalhar junto com o engenheiro químico, com outras pessoas para poder aprofundar, mas você precisa ter a noção de que o mundo precisa ser preservado, senão a gente não vai sobreviver muito mais tempo aqui. Então, a gente tem uma disciplina que traz esse conceito para a gente e a gente vai olhar um pouco desse universo. Junto com ela, a gente começa a ter a questão da volta, controle e automação. Às vezes eu vou controlar, como eu mencionei, você pode controlar alguma coisa direto do próprio dispositivo pequenininho, quanto pode controlar do dispositivo grande. Imagina o seguinte, antigamente, o pedal do seu carro era um fio, agarrado, um cabo que estava agarrado e ligado lá direto no motor do carro. Você pisa aqui, você estava puxando alguma coisa lá para o motor do carro. Quebrou o fio? Quebrou o fio, parou. Hoje em dia é um sinal elétrico.
E se eu pegar o carro autônomo, é um processador que está fazendo isso. Então, eu preciso garantir que no seu pé, e você já viu aquela pessoa que está aprendendo a dirigir, né? Ela acelera, volta, acelera, volta. E o computador faria isso se ele não tivesse conceitos, por exemplo, de controle e automação. Você vai entender como gerenciar aquilo ali para fazer tanto a parada suave quanto a aceleração direitinho. Ah, mas eu só preciso disso para um carro? Não. Você quer controlar, por exemplo, a temperatura de um computador. Aquela ventoinha chata, lembra que eu falei dela? Você sabe que se o seu computador está muito quente, você precisa ventar mais forte, vai incomodar o ouvido da pessoa, mas não tem muita alternativa, né? Ele pediu para fazer isso. Mas agora que está processando menos, eu posso ventar um pouquinho mais fraco. Então, você tem que controlar a temperatura dele de acordo com a velocidade e a temperatura junto para segurar e controlar um do outro, tá? Perfeito. Então, esse passa a ser um contexto bem importante. A gente vai ter, do outro lado, uma disciplina de planejamento estratégico de negócios, justamente para você poder levar esse produto, levar tudo isso que você desenvolveu e encontrar clientes, encontrar usuários, encontrar pessoas que fazem isso. E hoje em dia isso vale para o mundo inteiro. Você pode ter feito um aplicativo para o seu celular e vender no outro lado do mundo, ou para o seu vizinho que você nem conhece, certo? Ou ele não conhece que é você, então você tem todo esse cenário. E uma outra de computação escalável. Novamente, você quer fazer com que isso tudo... Imagine agora que eu tenho alguém na nuvem, cuidando de múltiplos carros ou drones, e aí você coloca mais drones e mais drones e mais drones, e você quer que isso continue funcionando. Logo, você precisa garantir que tudo que você está programando ali, todo o seu software, todo o seu hardware, eles funcionem até uma certa escala, ou mais ainda do que a escala que a pessoa está te contratando. Tá. Então, você precisa ter essa funcionalidade. Nada como você chegar, por exemplo, na Black Friday, quer comprar alguma coisa e cai o site da loja, que trabalhou o ano inteiro para vender. Né? Imagina. Para o usuário e muito mais para o dono da loja, né? O dono da loja é mais complicado ainda. Perdeu venda. Perdeu muita venda, tá? Então, aí a gente volta, vai chegando no 9º semestre, está quase acabando o curso, né? Nós temos uma disciplina do impacto da computação na sociedade. Eu já dei vários exemplos aqui, mas a gente tem que começar a trazer a questão da nossa responsabilidade. Porque você está decidindo coisas para as pessoas. Sim. Eu vou fazer a fechadura eletrônica da sua casa. Eu tenho uma certa responsabilidade com esse software. Muita responsabilidade. A gente precisa trazer essa responsabilidade para as pessoas. A gente precisa olhar isso e começar a montar. A gente tem uma outra disciplina de compiladores. Essa disciplina eu gosto muito de falar que ela é uma liga de múltiplos dos conhecimentos, certo? E é uma disciplina base lá, mas você só consegue fazer essa disciplina base lá no final do curso. A gente falou muito de programação. Quem programou o programa que aceita o programa que você fez para transformar em algo? Quem faz essa estrutura toda? Você sabe programar, você sempre usou uma ferramenta para converter aquilo no que o seu celular entende, no que o seu computador entende. Quem faz essa ferramenta? Então, ela é a ponte entre cada um desses pedaços e a gente vai ter uma disciplina dessa lá no final do curso. E por que ela é no final? Porque ela vai usar conceito de múltiplas outras. Muito mais do que a importância dela, ela tem essa importância agregadora dos conceitos de você fazer um projeto grande, certo? No 9º semestre, no 10º, nós temos umas disciplinas eletivas. Essas disciplinas eletivas o aluno pode fazer qualquer outra disciplina da Univesp, seja de outros trilhas do eixo de computação, ou seja de outros cursos da Univesp. Ele pode escolher e fazer. Se você quer trabalhar junto com a área de educação, quer entender um problema lá e ajudar a resolver, você pode fazer disciplinas de educação. Perfeito. Se você quiser trabalhar com outros eixos, ciência de dados, você pode falar com eles também. Então, você tem todo o universo de disciplina da Univesp, 4 delas que você pode fazer. Tá? Perfeito. E a gente chega no 10º semestre, certo? Que a gente vai ter uma disciplina de cidades inteligentes. A gente precisa muito disso hoje e é uma ligação disso tudo. Você quer que a cidade consiga prover serviços para você. Poxa, mas o que é um serviço da cidade? Eu falo que o mais básico que você quer é que o sinal de trânsito não fique tanto tempo fechado se não tem ninguém passando do outro lado, né? Mas a gente tem muitas outras coisas da cidade e a cidade, muitas pessoas gostam de falar que a cidade é um ser vivo por si só, né? Então você precisa gerenciá-la, você precisa garantir que tudo dela opere em momentos corretos e tudo mais. E você precisa extrair dados dela para ajudar o seu gerenciamento. Então Cidades Inteligentes vai trabalhar nessa amplitude toda, buscando soluções e trazendo a computação. Os múltiplos sensores que você tem, como que você vai atuar nesses lugares, se você pode pegar, está muito engarrafado aqui, porque está todo mundo pegando essa avenida para ir para casa. Será que eu posso aumentar o tempo de sinal verde aqui, por exemplo? Ou não. Certo? Eu tenho questões de coleta de lixo, eu tenho várias dessas coisas que eu posso tentar trazer a logística. Qual a melhor forma de eu coletar lixo, a melhor frequência disso? Eu preciso trabalhar consumo de energia elétrica. Eu tenho muitas dessas coisas numa cidade que a gente pode trabalhar para gerenciar. E aí, por fim, uma de legislação e responsabilidade profissional. Opa!
é super importante, você precisa entender quais as leis que estão ao seu redor e qual a sua responsabilidade como engenheiro. Você está resolvendo o problema, mas você também é um profissional que está se responsabilizando pela solução que você fez. Com certeza. E a gente coloca essa disciplina no final para fazer esse fecho para você. Notando que no início a gente já teve uma disciplina sobre os impactos da computação, então você já entende até onde você deve ir ou não, mas Sim. agora a gente traz a parte legal dela para você. Tá? E nesse último semestre nós também temos o trabalho de conclusão de curso, que a gente vai falar depois junto com o PI. E aí toda a sua fala, né? Então, quando você olha o professor Rodolfo falando, ele vai explicando ações, e aí que a gente vai entrar no PI. Ele vai explicando ações que são executadas com o uso da tecnologia ou que são executadas por você, vamos dizer assim, futuro engenheiro de computação. E aí, Rodolfo, onde é que o aluno pratica isso? Né? Porque ele precisa, de fato, a gente falou no começo do programa, que ele tem que colocar a mão na massa. Como fica isso dentro da Univesp? Ok. Nós temos uma disciplina chamada Projeto Integrador. E o Projeto Integrador, ele é um projeto, você precisa fazer algo, e ele é integração do conteúdo que você aprendeu para trás e você está querendo trazer naquele momento. Então, ele tem algumas vertentes muito importantes e alguns conceitos muito importantes que eu queria trazer aqui e chamar bastante atenção, desde o primeiro até o último. Primeiro, ele é um projeto que você tem que fazer, você tem que ter algo completo. Então, você tem que chegar ao fim dele. Poxa, mas aí eu vou fazer uma coisa muito complicada, eu estou fazendo um projeto integrador no 4º semestre, será que eu dou conta? Você vai pensar num projetinho menorzinho. Sim. Você vai fazer um pedaço de um projetão, mas você vai pensar que esse pedacinho é o seu projeto. E aí você quer andar com ele. Certo? E você precisa ligar as múltiplas disciplinas. Então, você precisa ligar pedaços do seu curso para você poder avançar e conseguir gerenciar um pouco mais. Então, o projeto integrador tem que chegar no final. Você tem que chegar no final desse projeto e conseguir ter algo pronto. Mas, além disso, ele tem outra habilidade muito importante. Ele é feito em grupo, de 5 a 7 pessoas. Então, assim, você tem que gerenciar não só o software, você tem que gerenciar a equipe. Você tem que se dividir em equipe, você tem que interagir entre as pessoas e conseguir conversar com essas pessoas. Você não está sozinho nesse mundo e você já está sendo fomentado a trabalhar com seus grupos já desde esse momento. É extremamente importante que vocês saibam se organizar e pratiquem essas habilidades. Ah, eu vou ficar esse tempo inteiro com essa mesma pessoa, não gosto dele? Não é uma questão aí de gostar ou não, você tem que aprender a trabalhar junto com as outras pessoas e ele também. E eu aposto que pessoas diferentes vão ter habilidades diferentes e você vai conseguir aprender muito mais, justamente à medida que as outras pessoas sejam mais diferentes de você, para você se reforçar e buscar essas habilidades. Com certeza. E você tem que completar. Sempre eu gosto de falar, eu falo múltiplas vezes, você tem que completar algo ao final. Então, eu vou pegar dessa primeira parte aqui, eu vou tentar trazer um exemplo de alguns PIs aqui que você pode pensar em fazer. Mas um exemplo bem simples é, se você tem, você precisa usar sensores, você precisa usar web, você precisa usar mais coisas aqui. E você vai ver que uma dessas disciplinas, a gente vai mostrar para vocês que nós temos sensores de temperatura espalhados pelo estado de São Paulo, em alguns polos da Univesp. E você pode fazer, trabalhar, interagir com esses sensores para fazer uma interface web que você já fez e mostrar a temperatura em múltiplos municípios. Olha, uma coisa razoavelmente simples de explicar, não tão simples de fazer, mas você pode usar um pouco disso. Mas você pode aproveitar esses sensores, mais ou menos o mesmo sensor, e de repente tê-los na sua casa, no seu jardim, e decidir se está muito seco, olhar a previsão do tempo na internet e ligar a sua bomba para poder molhar o seu jardim automaticamente. Então você pode fazer isso. E já começa a ser um projeto que está envolvendo hardware, atuador e tudo mais. Então, a ideia é começar do simples e aí você vai caminhando com os conhecimentos para o complexo. Exatamente. E aí, dentro do nível de complexidade, a gente tem o trabalho de conclusão de curso. Exato. Então, eu posso fazer uma analogia que o trabalho de conclusão de curso, ele é aquele momento em que o aluno já tem uma maturidade acadêmica tal para poder trabalhar questões, desenvolvimento de soluções. Só para lembrar que todo mundo atribui muito caráter de TCC a trabalhos teóricos e essa não é a ideia de um trabalho de engenharia. Então, eu posso dizer que o nível de complexidade, ele é ampliado no TCC? Exatamente. Então, você teve toda essa sequência de projeto integrador e você vai ter um trabalho de conclusão do curso ao final. E você pode pensar nesse trabalho como exatamente aquela pedaço do seu currículo que você quer colocar lá. Eu fiz isso. Tá. Pensa como seu cartão de visita, certo?
Você pode trazer esse TCC na linha de um empreendedorismo, você quer completar um produto, fazer um produto, certo? Vender um produto, uma empresa, alguma coisa assim. Você pode trazer o seu TCC ajudando o local onde você trabalha, você pode buscar o lugar onde você fez estágio, a gente vai falar de estágio daqui a pouco, né? Você pode buscar o lugar onde você faz estágio, onde você trabalha, conversar com o seu chefe e falar, poxa, eu tenho que fazer meu TCC, eu posso resolver um problema daqui e buscar um problema real. E é extremamente importante, assim como o PI, que você busque um problema na sua cidade, não importa o tamanho dela, certo? Busque numa empresa, numa indústria, na prefeitura, certo? Às vezes a pessoa fala, não tem indústria no meu município, mas tem prefeitura, Sim. Tem escola, tem uma papelaria, pode ter múltiplas coisas ali que você vai trabalhar. Tem uma praça que você pode querer automatizar essa praça, certo? Então você pode tentar trabalhar com múltiplas dessas coisas e chegar no TCC, ajudando onde você trabalha, ajudando uma organização social, você não precisa fazer isso para vender, certo? Ajudando alguma causa que você queira, ajudando uma futura empresa sua, ou fazendo um modelo amplo ou um híbrido dessas coisas. Tá. E aí a gente volta para a ideia de prática, né? Que a gente volta, não, a gente continua. E aí a gente tem o estágio, né? E eu vou convidar o professor Ronaldo para falar um pouco sobre o estágio, né? Qual a importância dele dentro do curso da engenharia? Bem, antes de comentar de estágio, eu queria comentar quando o Rodolfo falou sobre sensores, né? Hoje os dispositivos móveis, celulares, têm uma grande quantidade de sensores e os alunos podem desenvolver em seus projetos integradores aplicações usando os celulares. Muitas vezes o pessoal fala, mas eu não tenho um sensor para poder implementar a minha aplicação. O celular hoje tem muitos sensores para vocês fazerem várias aplicações aí baseadas em localização, sensor de temperatura, muita coisa mesmo, e pode ajudar, inclusive, alguns exemplos. O Rodolfo falou de aplicações, o pessoal já desenvolveu para a Univesp, inclusive, né? Projeto integrador, onde você consegue acompanhar um idoso para saber se ele caiu ou não a partir de sensores de um dispositivo móvel. E, com relação ao estágio, né, eu comento que é a oportunidade para o aluno realmente colocar em prática aquilo que ele aprendeu num ambiente real, dentro de uma empresa, onde ele pode usar, inclusive, a experiência pessoas mais experientes para passar para ele, trocar experiência dentro da empresa e, com certeza, na área de tecnologia, vocês não vai faltar oportunidade de vocês conseguirem vaga de estágio. Hoje as empresas precisam de mão de obra, existe uma escassez muito grande, né, de mão de obra, então vai ser uma grande oportunidade no desenvolvimento do estágio, vocês colocarem essa prática aí a partir dos conceitos. E como o Rodolfo tinha comentado também, você pode usar que é um problema da empresa para implementar, seja no seu TCC ou no seu projeto final. Perfeito, obrigada, Ronaldo. Bom, e a gente já está indo para o finalzinho do nosso programa. Eu espero que, assim como eu, você tenha se encantado pelo nosso curso e esteja considerando a possibilidade de ser aí um futuro engenheiro de computação. Mas antes de eu encerrar, eu preciso agradecer, primeiramente, a presença e as explicações que são sempre encantadoras do professor Rodolfo. Professor, é muito bom estar com você, é muito bom ouvir de uma forma clara e eu vou dizer assim, e palpável, né? Porque os exemplos são cotidianos. Então, assim, eu agradeço muito a sua participação e essa contribuição para os nossos espectadores. Bom, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que você, aluno, goste e decida pelo curso que for de maior interesse para você. Perfeito. E professor Ronaldo, aí na sua cidade, um pouco distante da gente, mas nada que a tecnologia não nos aproxime, certo? Então, eu também aproveito para agradecer a sua participação e a sua contribuição no nosso programa. Bem, eu que agradeço. Eu gostaria de dizer para os alunos que também ficaram um pouco com dúvida ainda, né? Claro que com essa explicação tenho certeza que não, mas eu até estava acompanhando aqui pelo site da Univesp, tem o projeto pedagógico do curso. Lá você tem uma explicação ainda mais detalhada de todas as disciplinas do curso, com as emendas, carga horária. Então, é um complemento para que vocês possam ter uma explicação ainda melhor. Então, muito obrigado aí pelo convite e até a próxima. Eu que agradeço. Então, nós encerramos hoje o nosso Univesp Explica com um bate-papo super gostoso sobre o curso de Engenharia de Computação. E eu me despeço de você e digo que nós voltaremos em breve. Muito obrigada.